A primeira coisa que você vai ouvir quando disser que vai viajar para Paris é: nossa, mas hospedagem em Paris é muito caro, você vai pagar uma fortuna. E isso pode ser verdade dependendo da localização, dependendo da época do ano que você está viajando e dependendo também de quanto aí você está querendo pagar. Mas saiba que se hospedar em Paris pode não ser tão caro assim, mas tudo isso vai depender de você. Existe sim a possibilidade de você encontrar hospedagens aí mais baratas em Paris, mas isso vai depender de você fazer alguns sacrifícios aí no seu orçamento. Curioso para saber como, quando e onde? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou trazer para você todas essas dicas e outras dicas de viagem também. Então, vem comigo? Hoje em dia existe todo tipo de hospedagem aí, né? E cada dia vem aí, as pessoas são mais criativas, né? Elas vêm trazendo ainda mais oportunidades aí de hospedagem que você nunca imaginava que poderia existir um dia. E um tipo de hospedagem clássica que a gente costumava pensar assim, né? Logo quando pensava em viagens, é nos hotéis. Ainda é uma opção, dependendo, né? Pode ser uma boa opção dependendo da sua viagem, do seu orçamento também. Mas eles geralmente não são a opção mais barata de hospedagem se você tem um orçamento aí um pouco curto. Por isso, a primeira alternativa que eu vou dar pra vocês aqui é a alternativa de você ficar no apartamento de alguém, né? Os conhecidos Airbnbs. Existem outros sites também que fazem esse tipo de hospedagem. Mas essa geralmente é uma hospedagem mais barata e também mais cômoda, assim, digamos, né? Você vai ter um pouco mais de espaço pagando um pouco menos que um hotel. E outra vantagem também nesse tipo de hospedagem, para quem tá querendo economizar, é que geralmente você tem uma cozinha equipada, né? Uma pequena cozinha, pelo menos, onde você vai ter talvez um micro-ondas ou um forno ou aí um fogão. Então você vai poder fazer cozinhar alguma coisa, né? Ou esquentar, comprar alguma coisa no mercado, por exemplo, comprar alguma coisa congelada e poder esquentar. Então você pode aí também fazer uma economia, né, na alimentação com esse tipo de hospedagem. E em relação ao preço, em Paris você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar desde grandes apartamentos que você pode dividir aí com outras pessoas, a pequenos apartamentos. Por exemplo, se você estiver viajando em casal, né, ou com uma outra pessoa aí, né, no máximo 2 pessoas, porque são realmente apartamentos pequenos e com mais de uma ou 2 pessoas aí fica um pouco apertado. Tem, por exemplo, apartamentos de 10, 18 metros quadrados que você vai encontrar aí. O de 18 metros quadrados é aí um pouco melhor para quem tá em casal, né, que é um pouco mais de espaço. Eles são apartamentos pequenos, sim, então são apartamentos que vão ter aí apenas o essencial para você ficar durante a sua viagem. Então, para dar uma ideia de preço, mais ou menos, um apartamento de 18 metros quadrados por uma semana aí você vai encontrar na faixa de 4 mil reais o total, né? 4 mil reais a semana. Claro que isso aí é uma estimativa, eu fiz uma estimativa aí, acho que pro mês de abril, então é um mês um pouco mais barato, vai depender, né? Se você vier na alta estação, com certeza esse preço vai ser mais alto, mas ele é significativamente mais barato do que se você ficar em um hotel. Só que embora esse tipo de hospedagem já seja barata, existe também um outro tipo de hospedagem que eu vou falar pra vocês aqui, que sai bem mais barato também. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu ainda vou trazer outras opções aqui. Se essa opção não for boa pra você, fica aí comigo aqui que eu vou trazer outras opções. Eu tenho certeza que uma delas vai ser a ideal pra sua viagem. E ó, aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal pra não perder nenhuma outra dica importante como essa. E a dica que eu vim trazer pra você aqui é o Chambre de Bonne. Eu já falei sobre o Chambre de Bonne nesse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, né, pra vocês assistirem mais tarde. O Chambre de Bonne são aí quartos bem pequenininhos, de em torno de 9 metros quadrados. Então é um quarto bem pequenininho que tem apenas o essencial. É realmente um local para você tomar o seu banho e dormir, né? Pode comer alguma coisinha ali. Geralmente eles têm talvez um frigobar e uma pequena placa para você esquentar a sua comida ali, uma pia para você lavar a mão, uma pia do banheiro, a ducha. E alguns podem ter aí o banheiro dentro do apartamento, desses 9 metros quadrados, mas na maioria deles, eles têm um banheiro compartilhado, né? Um banheiro exterior compartilhado ali com todos os outros habitantes também. Bom, essa parte do banheiro pode ser uma coisa que não seja muito agradável para certos tipos de pessoa, né? Você, às vezes, tem gente que não gosta realmente de dividir o banheiro com estranhos, mas essa é geralmente o que acontece no Chambre de Bonne. Por isso que eles são também, né? Bem baratos. É uma opção bem barata e vai depender aí de você. Então, você pode escolher em Paris aí, existem todos os arrondissements de Paris, você vai encontrar esse Chambre de Bonne e que eles vão ter preços variados. E mesmo os apartamentos do Chambre de Bonne que vão ter uma privada dentro do apartamento, né, você não vai ter muita privacidade, às vezes vai estar ali num local meio estranho, né? Você imagina colocar tudo em 9 metros quadrados meio difícil, né? Então, se você está em casal aí, viajando com o seu marido, com o seu namorado, às vezes vai ser um pouco estranho, né? De você ficar ali compartilhando um momento íntimo desse. Então, bom, isso aí vai de cada pessoa, mas saiba que essa é uma das formas mais baratas que você vai encontrar de hospedagem em Paris. E para você ter uma ideia, um apartamento aí de 9 metros quadrados, você vai encontrar em torno de R$ 1.800
para uma semana. E só mais uma coisa, se você é cadeirante ou você tem problemas de locomoção, essa na verdade não é a melhor opção para você, porque esses quartos, eles geralmente ficam lá no alto, né, lá no último andar dos apartamentos, e eles não são acessíveis por elevador, você tem que subir escada. Eu morei em um desses, eu morava no 7º andar, então eram 7 andares de escada para subir até lá. Então, se você tem um problema aí de locomoção, alguma dor, né, algum problema de locomoção, essa realmente não vai ser uma melhor opção para você. Essa aí seria uma opção, assim, mais privativa, né, digamos assim. Mas existe também uma outra opção que pode ser ainda mais barata, que são os hostels, né, que são bem conhecidos pelos jovens aí. Então você vai compartilhar um quarto, você vai compartilhar o banheiro com outras pessoas, né, com desconhecidos. E existem aí tanto os quartos que são mistos, né, que vão ter homens e mulheres, e também tem os quartos que vão ter só homens ou só mulheres. E o preço, ele vai depender do seu nível de exigência. Todos os casos você vai compartilhar o banheiro com outras pessoas, mas a diferença é que se você for, por exemplo, em um quarto misto com homens e mulheres, aí com 8 camas, quanto mais camas tiver, geralmente é mais barato, e quando é misto também é mais barato. Então, se você optar por essa opção aí, vai ser a opção mais barata de todas. Pra quem gosta de alguma coisa mais privada, eles também oferecem quartos privativos, né? Você vai compartilhar banheiro, mas você vai ter o quarto privativo. Então vai ser um equivalente aí do Chambre de Bonne, só que ele vai custar um pouco mais caro aí. A cotação que eu fiz, ele tá em torno de 2.700 por uma semana. E como eu falei aí, né, o hostel com 8 camas e um quarto misto, ele vai custar em torno de R$800 por uma semana, né? Então você vê a diferença aí de preço, né, de um Airbnb que vai custar R$4.000 a semana e um quarto misto aí de um hostel que vai custar R$800 a semana. E já se você optar aí por um quarto apenas masculino ou um quarto apenas feminino, vai custar um pouco mais caro, vai estar em torno de R$900 aí a semana. Se isso ainda não está cabendo no seu orçamento, existe a outra opção aí do Couchsurfing. Existem pessoas que utilizam esse tipo de hospedagem, né? Uma hospedagem gratuita. Então a pessoa vai oferecer o sofá da casa dela, né? Um local que ela tem para dormir na casa dela para outra pessoa que está viajando. É um modo de hospedagem um pouco arriscado, né? Porque você vai ficar na casa de alguém que você não conhece. Eu acho, né, tanto arriscado pra pessoa que vai ficar, quanto pra pessoa que tá hospedando, mas enfim, existem pessoas que gostam, né, de fazer esse intercâmbio, né, ter outras pessoas em casa pra fazer realmente um intercâmbio ali. Existe esse tipo de hospedagem. O que você tem que ter em mente é que, como não existe aí você não vai pagar, né, então já houve casos, eu conheci casos que a pessoa cancelou ali, a pessoa tava chegando, né, pra se hospedar, e o anfitrião, ele cancelou, falou, não pode mais ficar aqui na minha casa. Então imagina, você vai chegar e você não tem mais hospedagem, né? É uma coisa, não sei. Existem pessoas que vão lidar bem com esse tipo de situação, com esse tipo de hospedagem, existem pessoas que não vão. Então, só queria trazer aqui porque essa é também uma opção aí bem barata, né? Pra quem tem um orçamento bem curto. Em relação à hospedagem, o que eu falei que vai impactar bastante, né, no preço da hospedagem vai ser a localização. E quanto à localização, você tem que ficar atento aí a alguns pega-turistas, né? Por exemplo, tem muito hotel que vai utilizar aí do marketing, né, falando que com vista para a Torre Eiffel, com vista para o Champs-Élysées. E, na verdade, às vezes o hotel fica bem longe, né? A vista que ele fala da Torre Eiffel é a ponta da Torre Eiffel que você vai ver ali, né? Não é aquela vista que você pensa, né? Quando você vê aqueles... Tem muitos aí vídeos, né, nas redes sociais daqueles influenciadores, né? Que estão naquele hotel lindo, assim, né? Abre a janela, a Torre Eiffel tá bem ali na frente, né? Você tem aquela imagem na cabeça. E quando você vê isso, né? A primeira coisa que você pensa, nossa, vou dar de cara com a Torre Eiffel, vai ser, assim, um momento maravilhoso, né? E você chega no hotel, você vê, na verdade, a ponta da Torre Eiffel. Então fique atento também, né? Porque um hotel com essa vista incrível da Torre Eiffel, com certeza não vai ser um hotel aí super baratinho. Então se você vê algum hotel aí com preço barato e que tá com vista para a Torre Eiffel, fique ligado nessa vista, porque essa vista pode ser só a pontinha da torre mesmo. Mas é claro, né, que se isso é um sonho que você tem, você pode procurar um hotel que efetivamente tem essa vista linda, né, que você vai abrir a sua janela e tá de cara com a Torre Eiffel. Vai custar mais caro, mas você pode, por exemplo, fazer uma noite nesse hotel para ter, né, essa experiência. E o resto do tempo você vai aí ficar em um hotel mais barato. Mas vamos dizer que essas opções que eu dei pra você não cabem aí no que você está precisando. Por exemplo, se você está viajando em família, você tem crianças, você não vai ficar em um apartamento de 9 metros quadrados, você não vai ficar em um hostel, você precisa de mais espaço. E em Paris, para você ter mais espaço, você tem que pagar mais. Qual a opção, então? Você pode ficar no que a gente chama de Petite Couronne. Então vão ser aí a região metropolitana de Paris, ali as cidades que ficam ali próximas a Paris, bem ali no exterior de Paris. Mas fique atento, eu falei em Petite Couronne porque é realmente ali
os departamentos que ficam em torno de Paris. Porque já vi gente perguntando, né, pessoas, aliás, já me perguntaram sobre hospedagem em Île-de-France. Île-de-France é muito grande. Île-de-France você pode estar aí a 3, 4 horas de Paris. Se alguém falar pra você hospedagem em Île-de-France, fique atento, né, e pergunte onde. Tem que ser na Petite Couronne. Se você ficar mais longe, por exemplo, Versalhes, não fica na Petite Couronne, fica em Île-de-France, mas Versalhes vai ficar bem longe, né? 1h30 de trem para você ir até Versalhes. Então, vai ficar longe de Paris e eu acho que ficando tão longe assim, você não vai realmente aproveitar tudo que Paris tem para te oferecer, porque o tempo de trajeto que você vai fazer, e geralmente aí os trens vão ter um ou outro problema, então todo esse tempo de trajeto que você vai fazer vai ser cansativo e você não vai realmente aproveitar da sua viagem. Para dar uma ideia, né, por exemplo, como se alguém falasse para você, ficar em São Paulo é muito caro, então alguém fala para você, você pode ficar em Osasco, né, essa aí vai ser o equivalente da Petite Couronne, né, são cidades ali bem próximas. Mas aí vão ter cidades mais longe de São Paulo que não vão ficar tão longe, né, fica na região metropolitana, mas fica tão longe que o acesso é difícil e vai demorar muito tempo, então fique atento aí quando alguém te oferecer hospedagem, olhe realmente no mapa para ver onde fica, quanto tempo de transporte fica aí de Paris para você não cair em cilada. E para ajudar você a escolher a sua hospedagem da melhor forma possível, fique atento nesse vídeo aqui que eu fiz falando sobre os locais que você não deve se hospedar em Paris.